Bom, torcedor vascaíno, como é bom! Como é bom um dia após a vitória do nosso Vasco da Gama. Porque ontem, dentro do gigante da Beira-Rio, deu o gigante da Colina. Uma vitória importantíssima para o Vasco da Gama com relação à moral do Vasco dentro deste Campeonato Brasileiro, com relação a nós, como torcedores, de poder enfim voltar a comemorar uma vitória grande do nosso Cruz Maltino e uma vitória muito importante para a tabela do Brasileirão, pois nesse momento, com o término da 15ª rodada de Campeonato Brasileiro, o Vasco está a 5 pontos longe do Z4 e a 1 pontinho de distância da zona de classificação para a Sul-Americana de 2025. E para quem gosta de sonhar, estamos a 7 do G6, o grupo de classificação para pré-Libertadores. E olha, com Coutinho, Payet em forma, reforços que chegarão. A grande pergunta que eu já deixo a vocês neste início de Acorda Vascão é: por que não sonhar? Por que não pensar em algo maior com esse Vasco que hoje joga? Com esse Vasco que, sob o comando de Rafael Paiva, tem o segundo melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso, vai trazer tudo, né, neste Acorda Vascão, o que aconteceu dentro do nosso Cruz Maltino nessas últimas horas. Tem muita informação, muita novidade neste Acorda Vascão para você. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você aí do outro lado, que está chegando aqui pela primeira vez ou que já é inscrito há mó tempão no nosso canal e ainda, olha, acho que já assiste o nosso canal há mó tempão e ainda não é inscrito, eu vou te falar agora. Essa é a hora de tu se inscrever, porque ontem o Vasco venceu e quarta a gente vai enfrentar um Corinthians com ingressos já esgotados de São Januário e a expectativa do Vasco quebrar um tabu de não vencer esse clube paulista há mais de 10 anos. Vai cair um tabu na quarta-feira. Mais uma vitória do Vasco, mais uma vitória gigante sob o comando do Rafael Paiva, mas isso é assunto já já. Então você aí do outro lado, que não quer perder nada do que acontece no nosso Cruz Maltino, se inscreva. A gente agora está na meta de chegar aos 135 mil inscritos. Faltam pouquíssimas pessoas e eu conto muito aí com você do outro lado. Então se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe o seu like nesse Acorda Vascão, porque que gostoso é sentar aqui e gravar um vídeo após uma vitória do nosso gigante. Show? Vambora, Vascão, sem muita enrolação. Então falar logo sobre o nosso Cruz Maltino. Quero começar aqui primeiramente com vocês, né? No caso, este Acorda Vascão, falando, é claro, sobre esse Vasco da Gama Internacional ontem. É impossível a gente começar esse vídeo sem voltar um pouquinho atrás e lembrar do que rolou ontem no Beira-Rio. Uma vitória importante, uma vitória gigantesca do Vasco da Gama dentro de Porto Alegre. O Inter é uma equipe muito qualificada no Campeonato Brasileiro. Olhando peça a peça, jogador a jogador, o Internacional tem um elenco muito melhor do que o do Vasco da Gama com relação ao time que enfrentou ontem, que era um time cheio de desfalques, limitados, e com relação também à equipe que é considerada titular do Vasco. Se tivéssemos Paulinho, se tivéssemos Jair, se tivéssemos Payet, João Vitor, o Inter tem um elenco mais qualificado. O Inter é uma equipe que tem o atacante da seleção do Equador, que é o Valência, tem o goleiro do Uruguai, que é o Rocher, jogadores que não estiveram à disposição ontem, mas que estiveram à disposição também são atletas de muita qualidade. Bruno Henrique, o jogador que o Vasco tentou trazer na última janela de transferência de 2023, tem também o Alan Patrick, que é um baita de um meio campo, tem o Fernando, jogador que o Vasco queria muito na última janela de transferências, mas que por conta da 777, Alexandre Matos, acabou também não chegando, mas era um grande desejo do torcedor ter o Fernando no volante do Vasco, como volante do Vasco da Gama, né? Um atleta que estava vencendo a Europa League com o Sevilla na última temporada. Então, sim, estou falando isso para vocês entenderem que o Inter é um baita de um time. E o Vasco ontem, dentro do Beira-Rio, venceu esse time, cara. Então, assim, é muito legal a gente trazer isso à tona, para que você entenda o tamanho dessa vitória, a dimensão dessa vitória. Mas, acima de tudo, eu tenho que falar aqui exatamente o que eu falei com vocês também no pós-jogo de ontem. A gente tem que parar com esse argumento de, uma baita vitória, o Vasco da Gama venceu o Inter. Ok, venceu. Vamos ficar felizes? Vamos. Mas vamos parar por aí.
Sabe por quê? Porque o Vasco como Vasco, o Vasco como história de Vasco, o Vasco como grandeza de Vasco, ele tem que voltar a se acostumar, eu falo isso com o meu pensamento, o seu pensamento, nós temos que voltar a nos acostumar com esse tipo de vitória. Porque o Vasco é isso. O Vasco é uma equipe que neste Campeonato Brasileiro, como fez, deu de 4-1 no São Paulo, em São Januário. O Vasco é uma equipe que enfrenta o Fortaleza em São Januário e vence 2-0. O Vasco é uma equipe que vai no Internacional, vai no Beira-Rio, perdão, enfrentar o Internacional e vence. Essa é a história do Vasco. O que aconteceu ontem para nós, que nesse momento sofremos tanto nos últimos anos e automaticamente passa por um sentimento, passa por automaticamente, é normal, um apequenamento da nossa história. A gente tem que voltar a entender qual é o nosso time. Qual é o clube que a gente torce? Qual é a grandeza do Vasco da Gama? E o Vasco é um clube grande a ponto de enfrentar o Internacional no Beira-Rio e vencer. Então é sobre isso. Vamos comemorar? É muito. Uma vitória gigantesca. Uma vitória gigantesca. Mas que para o Vasco da Gama tem que ser algo normal. Para o Vasco da Gama, nós temos que comemorar, temos que torcer, e é isso. Olhar já para o Corinthians e mirar, mais uma vitória. E o Vasco que ontem não jogou um grande futebol não, tá? É importante a gente frisar isso a vocês. O Vasco termina a partida com 35% da posse, com 6 finalizações no gol do Inter, enquanto o Inter também deu 6 finalizações no gol do Internacional. O Vasco ele foi mais efetivo. Quando ele chegou ao gol do Inter, ele chegou com mais qualidade. No total foram 14 finalizações para o Inter e 8 a favor do Vasco da Gama. Mas dessas 8, o Vasco acertou 6 exatamente no gol, e das 14 do Inter, o Inter acertou apenas 6 no gol do goleiro Léo Jardim, o que, é claro, mudou muito o jogo. Isso é importante. Para um clube que quer mirar coisas grandes, ele tem que chegar frente a frente com o goleiro e acertar o gol. Acertar a finalização, ou pelo menos criar. E é muito engraçado, porque ontem o Vasco jogou completamente desfalcado. É impossível a gente não voltar à tona, voltar a esse assunto. O Vasco ontem enfrenta o Inter com muitos desfalques, mas dá, sabe quantas finalizações? 6 ao gol do Internacional. E eu pego aqui com exemplo com vocês um Vasco e Juventude. Em Caxias do Sul, no mesmo Rio Grande do Sul. E o Vasco, ao enfrentar o Juventude, ele termina a partida, sabe com quantos chutes ao gol do Juventude? 2 chutes. Que loucura, né? Vasco e Juventude, Vasco perde pelo placar de 2-0 com 2 chutes no gol do Juventude. Vasco Internacional contra um time mais organizado que o Juventude, o que é normal, e eu não estou falando nada demais com relação a isso. E o Vasco termina a partida com 6 finalizações. Olha que loucura. Então a gente vê que o problema era de fato a questão do treinador. Isso é muita honra, é muito mérito ao trabalho do próprio Rafael Paiva. Porque ontem o Vasco venceu o Inter. Ontem o Vasco quebrou uma invencibilidade do Internacional no próprio Beira-Rio. A última vez que o Internacional havia perdido no Beira-Rio foi em outubro do ano passado, quando perdeu pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco ontem vai, enfrenta o Inter no Beira-Rio, após meses jogando longe do seu estádio por conta, infelizmente, da tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul, e vence, e pontua, e se aproxima da parte de cima da tabela. E o Rafael Paiva, é claro, falou sobre a importância dessa vitória ontem contra o Internacional, dentro do gigante da Beira-Rio. Boa noite. Extremamente feliz e satisfeito, né, pelo que a gente tem construído. Era um jogo que a gente tinha muitos desfalques, mas a gente foi sempre pela linha de oportunidade, né, para outros jogadores que precisavam provar, tanto para a torcida quanto para eles mesmos, que eles tinham total capacidade, né? Então a gente foi muito em cima dessa linha. E os meninos da base não eram diferentes, são jogadores com uma boa experiência, né? E totalmente motivados para vir e dar o melhor deles, né? Então a gente fica feliz que deu tudo certo no final pelos 3 pontos, né? Muito difícil jogar aqui, o Inter é muito forte e o sentimento é de satisfação, de felicidade, por tudo estar caminhando bem, né? A gente está trabalhando bastante para isso e agora é manter a humildade para seguir assim, né? Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Realmente resultado grandioso, um resultado muito importante para o Vasco da Gama dentro deste campeonato brasileiro. E com a vitória, vem aí a tabela do Campeonato Brasileiro a vocês. O Vasco termina essa rodada exatamente na 13ª colocação de Brasileirão. E que alívio olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro e não ver o Vasco na parte de baixo. A gente que viu um 2023 com muita amargura, né? Com muita amargura, perdão. Um Vasco que praticamente todas as rodadas lutou contra o rebaixamento. A gente não viu o Vasco
em 2023 durante o Brasileirão, estando a 5 pontos de distância do Z4 do Campeonato Brasileiro, principalmente nessa rodada, né? A gente vai agora para a 16ª rodada, na próxima quarta-feira. Ano passado, meu amigo, a 16ª rodada, o Vasco era o lanterna do Campeonato Brasileiro com muita folga, jogando mal. Chegava no Vasco da Gama na 16ª rodada, o Ramon Dias, salvo engano, inclusive era a estreia do Ramon no Brasileiro, sob o comando do Vasco. Então, ano passado, quando o Vasco começava a engatar no campeonato, nessa 16ª rodada, com 9 pontos, nesse ano o Vasco já tem 17, o que já supera, inclusive, né, a quantidade de pontos que o Vasco conquistou no Brasileiro do ano passado, no primeiro turno. O Vasco, à época, no primeiro turno de 2023, fecha com 16. O Vasco, ainda faltando 4 rodadas, já tem 17. E enfrenta o Corinthians na quarta, em São Januário. Depois enfrenta 2 jogos fora, que é Atlético Goianiense em Goiânia e Atlético Mineiro em Minas Gerais. E fecha o primeiro turno enfrentando o Cuiabá em São Januário. Então são 4 jogos que dá também para o Vasco da Gama pontuar e talvez terminar um primeiro turno dentro de um G12 ou até próximo de mais de um G6. Por que não? O Vasco hoje é uma equipe que está a 5 pontos de distância para o Corinthians, que é o próximo adversário e a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento. Está a 1 ponto de distância da zona de classificação para a Copa Conmebol Sul-Americana, vencendo o Corinthians na quarta-feira. O Vasco tem chances gigantes e muito reais de terminar, inclusive, dentro da classificação para a Sul-Americana de 2025. Hoje, o Vasco tem Atlético com 18, Juventude com 19 e o Inter também com 19 pontos. 3 equipes que têm pontuação para o Vasco conseguir ultrapassar. E o Vasco vencendo o Corinthians, a possibilidade é muito real do Vasco terminar a 16ª rodada dentro desse G12. E olhando ainda mais para a parte de cima, que é o G6, o Vasco nesse momento está a 8 pontos de distância do Atlético Paranaense, que é o primeiro time colocado dentro da zona de classificação para a pré-Libertadores. Então, assim, por que não olhar para a parte de cima? Por que não pensar em coisas grandes? Por que não sonhar com a possibilidade de conquistar uma vaga numa pré-Libertadores? Se o Vasco hoje joga bem, se o Vasco hoje desempenha, e se o Vasco daqui a pouco terá Coutinho à disposição, Souza à disposição, Alex Teixeira dentro do elenco, por que não pensar em coisas grandes? E o Rafael Paiva também falou sobre isso ontem na entrevista coletiva, sobre o fato dele ter pegado o Vasco da Gama lutando para não cair. E a mudança que nesse momento já é visto, e nítido inclusive no nosso Cruz Maltino, da postura nova que o Vasco da Gama tem, fugindo desse Z4. Ah, sem dúvida. Trabalhar próximo da zona de rebaixamento é uma pressão gigantesca, assim, para um time do tamanho do Vasco, né? E acho que faz parte do processo, né? Acho que a gente soube trabalhar ali com pressão, né? A gente sabia o que a gente tinha que fazer, a postura que a gente tinha que tomar para tentar pontuar. E eu acho que a gente foi premiado aí com os resultados que a gente teve nos últimos jogos. Agora é manter a humildade para não deixar cair, né? Para não achar que tá tudo certo. Tem muita coisa a evoluir, a melhorar. E a gente precisa pontuar o máximo possível para cada vez ficar mais longe e buscar Sul-Americana, daqui a pouco uma Libertadores. A gente tem que acreditar que dá, mas a gente precisa continuar evoluindo e pontuando. É a torcida do Vascaíno, uma vitória linda, uma vitória impressionante, uma vitória de arrepiar. E agora é pensar na quarta-feira, né? Quarta-feira tem esse Vasco da Gama e Corinthians, eu tô lá quarta-feira, que bom. Consegui tirar minha credencial da CBF, não sei se vocês perceberam, até um aviso aqui a rapaziada do canal, eu não tinha conseguido até essa semana a credencial da CBF, consegui tirar. Quarta-feira já vou estar lá cobrindo o Vasco da Gama e Corinthians diretamente da tribuna de imprensa do nosso Caldeirão. Então, assim, muito legal, meu primeiro jogo de Campeonato Brasileiro e um Vasco Corinthians com hoje um Vasco que joga bola. Hoje um técnico que, se a gente olhar para o desempenho, é completamente surreal. Rafael Paiva é um técnico que nos 5 jogos dessa segunda volta ao Vasco da Gama, dessa sua segunda passagem, ele tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Vasco hoje é o segundo time que mais somou pontos no Campeonato Brasileiro desde que Rafael Paiva assumiu a equipe. Ou seja, dos últimos 5 jogos, pegando o recorte, nos últimos 5 jogos de todas as equipes do Campeonato Brasileiro, o Vasco é a que mais pontuou. O Vasco é a equipe que, sob o comando de Rafael Paiva, dos últimos 5 jogos, mais pontuou. São 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Uma derrota apenas naquele jogo contra o Bahia. Aquele jogo que sabemos muito bem que não era para o Vasco ter perdido. Porque o Vasco, quando era superior ao Bahia, arranjaram a expulsão do David. E aí a gente levou o segundo gol da derrota. Que era para o Vasco ter saído de Salvador também com a vitória, ou pelo menos um pontinho. Ou pelo menos um ponto. Talvez o Rafael Paiva era para estar invicto aqui. Mas ok, 66,7% de aproveitamento, 10 gols feitos, 5 sofridos, um grande desempenho, 4-1 no São Paulo,
2-0 no Fortaleza, 2-1 no Inter, uma derrota de 2-1 para o Bahia, jogando melhor que o Bahia, e um empate contra o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo, que deu ontem de 3 no Atlético Mineiro, no Newton Santos. Então, Paiva só enfrentou bomba. Não teve um jogo fácil do Paiva. Ele está conseguindo pontuar e muito, e inclusive não apenas pontuando, como sendo, nesse recorte dele sob o comando da equipe, a segunda equipe que mais pontua no Brasileiro. E aí eu tenho que perguntar, por que não efetiva esse cara? Pedrinho, bota o Paiva no comando do Vasco da Gama, Pedrinho. Tá na hora, meu amigo. Tá na hora. O homem tá pedindo passagem para ser o novo técnico do Vasco. Esquece qualquer outro treinador. O nome hoje a comandar o Vasco da Gama é Rafael Paiva. Tem trabalho, tem campo, o campo tá falando, o campo tá mostrando que o Vasco da Gama é uma equipe que pontua, é uma equipe que joga. O Paiva hoje é o melhor nome para ficar no Vasco, acredito que isso é unanimidade no meio da torcida do Vasco da Gama. E por que eu falo que é o melhor nome? Não apenas porque ele é o segundo, não apenas porque ele fez com que o Vasco hoje se tornasse a segunda equipe que mais pontuou nos jogos sob o seu comando. Não é por isso, não apenas por isso, é claro que é por isso, mas não é apenas por isso. Porque a gente vê um trabalho de Rafael Paiva, acima de tudo, em que, sob o Vasco da Gama, sob o seu comando, tem jogadores potencializados, E isso é algo muito importante, muito importante. O técnico que é bom, ele potencializa os seus jogadores. E com todo o respeito do mundo ao Ramon Dias. Mas por que o torcedor vascaíno no ano passado gostou tanto do Ramon? Porque o Ramon, com aquilo que o Barbieri tinha em mãos, que o William Batista teve em mãos, o Ramon fez, mágica. Pegou um time que era fraco, era limitado, era o lanterna do Campeonato Brasileiro e, é claro, com a chegada de algumas peças, colocou esse time para no segundo turno ter uma campanha de Libertadores. E o torcedor vascaíno, a partir desse momento que viu que o Vasco jogava com o Ramon, jogadores como o Praxedes, que era esquecido no primeiro turno, e principalmente no Bragantino, jogando, vestindo a cabeça do Paulista, atletas como o Jair, que não entrava muito com o Maurício Barbieri, atletas como o Robson, que chegou a fazer alguns bons jogos, o Maicon, que no Santos não jogava bola, atletas como esses, que não jogavam bola, quando o Ramon chegou ao Vasco da Gama, melhorou o desempenho. Isso é muito importante para evidenciar que o técnico tem um bom trabalho, e hoje isso acontece com o Paiva. Jogadores que o Ramon Dias não conseguiu fazer jogar bola, atletas que o Álvaro Pacheco não conseguiu fazer jogar bola, o Rafael Paiva hoje faz jogar. E um exemplo nítido disso é o Adson. O Adson ontem ele ganhou o prêmio de craque do jogo, o troféu Betano, pelo lindo gol de placa que fez, um golaço, gol de craque, ele dá um drible rápido e dá um biquinho de craque de bola. E tem números na partida impressionantes também. O Adson termina o jogo contra o Internacional com um gol marcado, 3 finalizações, 2 passes decisivos, de 4 dribles que tentou, 3 acertou. Dos 13 duelos que disputou, 9 ele ganhou. Teve 5 desarmes e 7 ações defensivas. É outro jogador. Se hoje eu pergunto para você, meu amigo torcedor, Bruno, Gabriel, Matheus, Vinícius, não sei qual é o seu nome aí do outro lado. Então eu vou te chamar de Vascão. Vascão, valeu a pena pagar quase 30 milhões de reais no Adson? Sabe qual vai ser a sua resposta hoje? Exatamente no dia 8 de julho? Você vai responder sim. Mas se eu te faço essa mesma pergunta um mês atrás com o Álvaro Pacheco, você vai falar, você tá maluco. E eu falava isso. Mas sabe por quê? Porque o Álvaro nem o Ramon conseguiram fazer o Adson jogar bola. Mas a gente sempre soube também que o Adson tinha qualidade para jogar futebol. O Emiliano Dias, há uma semana atrás, estava dando uma entrevista no podcast do Dieguinho, falando que quando o Mato chegou com o nome do Adson na mesa, o Emiliano deu aval. Avalizou. O Adson não foi um pedido do Ramon e do Emiliano, mas foi um aval dado para a sua chegada. Sabe por quê? O próprio Emiliano falou. Porque no Vasco e Corinthians, lá na Arena Itaquera, o Adson bagunçou o sistema defensivo do Vasco. O Emiliano falou. Quando foi me colocado o nome do Adson, eu aceitei porque ele bagunçou o Vasco da Gama lá em São Paulo. No primeiro turno do Brasileiro. Tá vendo? Então o Adson sempre soube, nós sempre soubemos, que o Adson é um baita de jogador. E tá mostrando isso. Rafael Paiva potencializou um atleta. Como potencializou o David. Como potencializou o JP. Como potencializou o Matheus Carvalho. Como potencializou o Hugo Moura. E que falta fez o Hugo Moura no jogo de ontem contra o Internacional, principalmente no primeiro tempo. Como potencializou
O zagueiro João Vitor, que infelizmente sofreu uma grave lesão, como potencializou o Paulo Henrique e muitos outros. E potencializou a nossa base. O Vasco hoje é um time que mesmo sem a janela de transferências ganhou muitos reforços. O JP é um reforço. O Estrela, que infelizmente vai ter que passar por esse processo cirúrgico, era um baita de um reforço, foi um achado. O Leandrinho é um reforço. O Ryan tá voltando a jogar bola. O Eric Marcos está voltando a jogar bola. Dos 24 relacionados ontem, 10 eram da base. 10 eram da base. E dentre esses, o Lincoln. Jogador que foi o autor do gol. Lincoln, que está desde os 10 anos no Vasco da Gama. Desde os 10 anos do Vasco da Gama. E ontem, é claro, ficou muito feliz e falou isso daí para a torcida do Vasco da Gama. Então dê aí uma olhada nas palavras do Lincoln rapidinho e depois voltem para cá. Tô muito feliz, não só pelo gol, mas mais uma vez pelo bom desempenho que a equipe teve. A gente sabia da dificuldade do jogo, mas a gente fez o que o professor pediu e graças a Deus estamos com mais 3 pontos. Parabéns pelo seu gol. Indo pelo seu primeiro gol como indiscutível fazer gol com essa camisa, desde os 10 anos nesse clube, é só felicidade, agradecer a Deus, essa torcida linda, minha família. Te amo, Vasco, vamos! Rapaziada, acabei passando também do Adson, que eu tinha esquecido de mostrar as palavras do Adson a vocês, e acho que vale muito a pena você tanto ver as palavras do Lincoln como também a do Vasco. E o que o Lincoln fala? Te amo, Vasco. E por quê? O Lincoln é um cria das categorias de base do Vasco. Ontem, inclusive, ele deu uma entrevista à Globo, né, que é detentora dos direitos econômicos, ao Premier, logo após a partida, e fala: gol para a torcida, para a minha família. Estou desde os 10 anos no clube e é um sonho fazer gol com essa camisa. Vou comemorar com a família, mas já tenho que pensar no próximo jogo. É o Lincoln ganhando oportunidade. É a base do Vasco ganhando oportunidade. E posso te falar aqui, quando base, Vasco, torcida se encontram, meu amigo, esquece. Dá ruim. E não é pro Vasco, não. É pros clubes que estão em volta. O Vasco tem que andar lado a lado com a sua base. Infelizmente, a gente via nesses últimos meses uma desconexão total do que era o Vasco da Gama. E agora com o Pedrinho, com o Felipe, as coisas estão voltando. E é muito bonito, porque a base sente isso daí, que a gente vai passar na imagem a vocês. Uma entrevista do Lincoln, lá no ano passado, pelo Campeonato Carioca, salvo engano, na sua estreia no profissional. Olha o sentimento desse garoto. Olha o sentimento desse cria da base. A base sente diferente, porque sabe o que representa essa Cruz de Malta. E ontem, mais um torcedor marcou gol. E representa mais do que nunca a importância desses garotos dentro do vestiário e do campo do nosso Cruz Maltino. Eu joguei o jogo de ontem pela Copinha, saí, cheguei no avião, peguei o voo pro Rio, já descansei, acordei, vim me preparar. E assim, cara, eu cheguei no Vasco com 10 anos de idade, já estou habituado a receber de pressão. Na primeira bola do jogo ali, eu acabei recuando para trás, uma bola de perigo. Mas me mantive confiante, porque eu tenho toda uma base de psicólogo, de estrutura que o Vasco me propõe, para eu poder me manter tranquilo, focado no jogo. Eu consegui me manter focado, tive personalidade para fazer aquele lance. Isso considero, como você bem falou, cara. O Vasco me dá essa tranquilidade, me dá essa confiança, essa personalidade dentro de campo. Meu amigo torcedor, é isso. Isso é ser Vasco. A gente vai deixar para falar mais sobre isso no Fala Gigante, mas um sentimento igualmente a esse é o do nosso presidente, que é o Pedrinho. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de DNA. Porque quem sabe o tamanho do Vasco é quem foi cria do Vasco, é quem torce para o Vasco. Então essa retomada que o Vasco da Gama vem tendo nesse momento passa muito exatamente por essa nova mentalidade imposta pelas pessoas que estão à frente do nosso clube. Sabemos que o Pedrinho é muito Vasco da Gama, o Felipe é muito Vasco. Essa mentalidade grande de Vasco da Gama está sendo passada para dentro do elenco. E é claro, para fechar esse Acorda Vascão, o próprio Rafael Paiva falou muito sobre a utilização da base nessa partida do Inter e também durante esse trabalho que tem como técnico até o momento interino do Vasco. Então dê uma olhada aí nas palavras, né, no caso de Rafael Paiva, sobre o aproveitamento das categorias de base do Vasco da Gama. Muito feliz, né? Porque isso valoriza muito o trabalho de quem vem da base, né? Já falei isso algumas outras vezes. A gente tem muita gente boa trabalhando na base, excelentes treinadores, né? É uma transição muito difícil, a transição do sub-20 profissional, né?
ela é uma transição que você tem que dar resultado a curto prazo, porque senão você não tem sequência, né? Então ela é muito difícil, porque nesse processo, às vezes, bons treinadores não conseguem mostrar o potencial que tem, né? E quando a gente vem e consegue pontuar e buscar algumas vitórias, fortalece muito nós que viemos da base, né? E hoje a gente tinha 10 jogadores da base, né? Contando o Felipe Gabriel, era nosso terceiro goleiro, não estava na relação. A gente tinha 10 jogadores da base, a gente tinha jogadores de 16 anos que nem completaram 17 ainda. Então isso é muito satisfatório, acho que isso enaltece muito o trabalho que a gente vem fazendo lá com o Vasco, com as categorias de base e perceber que esses jogadores têm total capacidade para dar conta do recado. Acho que isso é o mais importante, né? Não é só trazer por trazer, eu acho que é trazer e mostrar que eles têm capacidade para jogar, resolver os problemas. Se a gente tiver paciência, muito jogador bom vai aparecer aí. Meu Vascão, vitória importante, vitória grande, vitória com cara de Vasco e para dar alegria ao vascaíno. Fica Paiva ou fora Paiva? Acredito que essa resposta é fácil, mas eu quero saber, deixe aí nos comentários. Vamos fazer uma força, vamos torcer pela permanência e efetivação de Rafael Paiva no comando do Vasco. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta segunda-feira. E já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, depois o nosso Boa Noite Gigante, contando, é claro, muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.